Graças a Deus. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Tema de hoje: planejamento espiritual. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo do 1 ao 17. Vamos ler alguns destes versículos. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E regressando os apóstolos, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. E Jesus, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. Versículo 12. E o dia já começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas o Senhor Jesus lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Versículo 14. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então o Senhor Jesus aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. Amém, meus amados? Vamos reter os nossos ouvidos para o versículo 14. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50, ou seja, ele ordenou que fossem separados dos 5.000 homens, fossem separados de 50 em 50. Agora vamos ao livro de Lucas, capítulo 14, versículos do 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não a pôde acabar. Vamos nos ater aqui ao versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos? Se entendermos bem a palavra do Senhor, aqui ele está nos ensinando a fazer um planejamento, neste caso, um planejamento espiritual. Glória a Deus. Veja que lá, quando falamos da multiplicação dos pães, antes de ocorrer o milagre, preste atenção, antes de ocorrer a multiplicação dos pães, o Senhor Jesus colocou, vamos dizer assim, a casa em ordem. Ele não deixou a multidão dispersa, mas ele falou: ajunta-os de 50 em 50. Glória a Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, assim está escrito: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, está escrito: e quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então, tudo quanto formos fazer por palavras ou por obras, nós temos que fazer com ordem e decência, e tudo fazer em nome do Senhor Jesus, porque com ele funciona dessa maneira. Há um planejamento, houve um planejamento de Deus para enviar o seu Filho, houve um planejamento, sim, espiritual de Deus antes de criar o homem, tudo feito com ordem e decência. Glória a Deus. Vamos observar aqui, meus amados e amadas irmãs em Cristo, a seguinte sequência. Jesus foi batizado nas águas. Ele não precisava ser batizado nas águas, aleluia, Senhor, glória seja dada a ti, meu Pai, porque o Senhor Jesus, ele é o batismo.
Jesus foi batizado no Espírito Santo. Ele precisava ser batizado no Espírito Santo? Não, ele é o Espírito Santo, glória a Deus. Jesus foi ungido por 3 vezes. Livro de Lucas 7:38 e João 12:3 mostra que o Senhor Jesus teve os pés ungidos. E no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3, ele foi ungido na cabeça, mas ele precisaria ser ungido? Não, pois ele é a própria unção. Louvado sejas tu, Senhor. Ele é a própria unção. Mas houve essa sequência espiritual na vida do Senhor Jesus. Ele foi batizado nas águas, ele foi batizado no Espírito Santo e ele foi ungido para a glória de Deus. Depois disso, vamos ver o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Amém? Glória a Deus. Pastor, o senhor quer dizer que só depois de batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, e depois de receber uma unção, Jesus tomou a Santa Ceia? Sim. Assim descreve a Bíblia, a palavra, o livro santo, a boca de Deus. Assim descreve. O Senhor Jesus foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo, foi ungido por 3 vezes. Não necessariamente precisamos ser ungidos 3 vezes, mas representa aí a unção que houve no Senhor Jesus. 3 vezes ele foi ungido. Amém? Depois passa-se a narrativa no livro de Mateus, que aí sim ele celebrou, aleluia, Senhor, a Santa Ceia. Glória a Deus. Amém? Vamos lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 8. Preste atenção, meus amados. Prestem bastante atenção no que o Espírito diz às igrejas neste momento. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes ao homem. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Portanto, sede imitadores de Cristo. Pastor, eu entendi que realmente deve haver, como mostrou o Senhor Jesus, um planejamento espiritual em minha vida. Glória a Deus. Você está entendendo? Há um planejamento espiritual, porque as coisas de Deus são feitas com ordem e decência, não são coisas aleatórias, não são coisas que nós pegamos aqui, pegamos ali, vamos juntar. Não, nós temos que fazer um planejamento espiritual em nossa vida, baseado na palavra do Senhor. Glória a Deus. Baseado somente na palavra do Senhor e não no que diz uma pessoa, no que a outra pessoa diz. Olha, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, não. Leia a Bíblia, procure inteirar-se da palavra do Senhor. Tem dúvidas? Todos nós temos dúvidas. Ninguém conhece a Bíblia por completo. Procure seu pastor, procure um obreiro. Glória a Deus. Você sempre terá uma pessoa a quem você possa se dirigir. E não resta dúvida que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele vai nos mostrar a palavra no tempo certo, como agora, no próximo domingo. No próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Pastor, o Senhor vai dizer para mim novamente que eu tenho que ser batizado nas águas para tomar a Santa Ceia, que eu tenho que ter o batismo no Espírito Santo para tomar a Santa Ceia, que eu tenho que ser ungido para tomar a Santa Ceia, que eu tenho que ser casado para tomar a Santa Ceia, que eu tenho
que fazer as coisas da maneira que aquele homem me disse. Olha, ele falou o seguinte, que você não pode tomar a Santa Ceia se você estiver em pecado. Meus amados, curvem-se diante apenas dos Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e que fez a terra. Nós, pastores, a nossa missão é passar a você a palavra do Senhor, e cabe a você aprofundar-se, ler a Bíblia e ter um entendimento. Peça a Deus sabedoria, Ele vai te dar sabedoria, e você vai entender perfeitamente o porquê desta mensagem. Glória a Deus. Então, se você tem dúvida se você vai tomar a Santa Ceia porque não é batizado nas águas, porque você não recebeu ainda o batismo do Espírito Santo, porque você não foi ainda ungido, se você tem todo esse tipo de dúvida, glória a Deus, você pode conversar com seu pastor, você pode conversar com o obreiro, eles vão te dar uma palavra, eles vão te dar o ensinamento, e eu nesse momento deixo a você um ensinamento que nunca esqueci. Desde há muitos e muitos anos que o Senhor, pela misericórdia dele, me deixou participar, aleluia, de seu rebanho, uma palavra não esqueço. 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Eu não vou ler aqui esse versículo. Eu quero que você, ao final dessa mensagem, abra a Bíblia e leia 1 Coríntios 11, 28. Aí você vai encontrar a resposta a essa palavra que te foi ministrada da parte do Senhor Jesus. Você vai entender finalmente o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, meus amados, eu quero dizer a você, mais uma vez, o que está em 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E quando fizerdes, por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Inclusive, tomar a Santa Ceia do Senhor, porque você é um convidado. Amém? Glória a Deus. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.